Como vai, pessoal? Vamos mais uma aula hoje, uma daquelas aulas um pouco mais rápidas sobre um tema mais específico que a gente acabou deixando de fora em uma aula anterior sobre o procedimento do cumprimento de sentença. É um ponto muito importante, trata-se do demonstrativo do crédito, ou como preferirem, do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que cabe ao exequente apresentar na hora que ele propõe, na hora que ele requer o cumprimento de sentença. Esse demonstrativo de crédito, ou memória de cálculo, ou demonstrativo de débito, dependendo do ângulo em que você percebe, ele aparece não só no requerimento de cumprimento de sentença, mas ele aparece em outras diversas situações no Código. Ele aparece na impugnação ao cumprimento de sentença, no processo de execução, nos embargos à execução, na execução contra a fazenda pública, na execução monitória, no pagamento voluntário, no pagamento espontâneo lá do 526. Então, em diversos momentos do Código, ele apresenta essa exigência de que o pedido de pagamento, o pedido de cobrança, a defesa que trata de valor, ela vem acompanhado da definição do valor que entende devido, acompanhado, demonstrado por uma memória de cálculo. Isso, pessoal, não é um acaso da lei, não é uma exigência arbitrária do legislador. A apresentação dessa memória de cálculo ela tem uma razão de ser e muito justificada. É ela quem vai possibilitar um contraditório efetivo por parte da parte adversa, né? Por parte do executado ou do exequente, quando é o executado que vem alegar, por exemplo, um excesso de execução na sua defesa. Por quê? Porque uma coisa é eu me defender de alguém que diz assim, você me deve 100 mil reais. Outra coisa diferente é eu dizer, você me deve 100 mil reais, porque são 3 parcelas de um contrato de locação, onde a primeira parcela venceu no dia tal, a segunda parcela no dia tal, a terceira parcela no dia tal. Sobre elas vai incidir uma multa, sobre elas vai incidir um índice de correção tal, uma taxa de juros tal, com um termo inicial. Você vem com tudo aquilo detalhado e vai permitir ao executado, à parte contrária, identificar e dizer, opa, o erro está aqui. O índice de correção indicado não é esse, o contrato fala que é esse outro. A taxa de juros não é essa. O termo de vencimento daquela prestação, a data de vencimento daquela prestação não é essa. Então, como ele vem discriminado, como ele vem todo detalhado, eu tenho como analisar pontualmente onde está o problema. Isso é muito importante, porque se defender de alegações genéricas é praticamente impossível. Então, na alegação de valor, volto a mencionar, seja para cobrar o valor, seja para questionar o valor cobrado, seja para indicar o pagamento, o detalhamento do valor devido, do valor indicado, é muito importante para que a outra parte possa dizer se concorda, se não concorda e por que não concorda. Mas vamos lá. O artigo 524 do CPC vai dizer o seguinte, o requerimento previsto no artigo 523, que é o requerimento de cumprimento de sentença, será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, e aí ele vem com alguns outros requisitos da petição inicial, né, como por exemplo a qualificação das partes, mas é lógico que não é só isso. E no que diz respeito especificamente ao 524, eu queria tratar com vocês do inciso 2 ao 6, que são os requisitos dessa memória de cálculo, norma que eu já mencionei, vai aparecer da mesma forma no 525, no 526, no 534, no 700, no 798, no 917, em vários artigos isso aparece, inclusive no 491 lá que trata da sentença. E a ideia que eu quero dar para vocês é que essa estrutura prevista aqui, ela é uma estrutura padrão, que vai ser aplicada todas as vezes que o código falar em memória de cálculo, demonstrativo de crédito ou demonstrativo de débito, a lógica vai ser a mesma. A lógica vai ser utilizar esses requisitos. Quais são?
Em primeiro lugar, o valor principal. Eu tenho que definir o valor principal. Isso não está na norma, mas é uma obviedade. Então, por exemplo, se eu alego que eu tenho um crédito de R$10.000, o crédito básico, eu tenho que trabalhar tudo em cima dele. O crédito básico é esse. E aí eu vou dizer, olha, mas sobre esse crédito, aí vem, primeiro requisito, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros e da correção monetária, a periodicidade da capitalização de juros, se for o caso, são juros compostos ou juros simples, e a especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados, algo que deve ser muito comum, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Pessoal, são esses os requisitos, é essa a estrutura que vai ser apresentada, tá bom? Mas vamos lá. O exequente apresentou a memória de cálculo junto com o seu requerimento de cumprimento de sentença. E agora, o que é que vai acontecer? O requerimento de cumprimento de sentença vai para o juiz para a análise da admissibilidade inicial daquele procedimento. A gente sabe que na prática, infelizmente, essa admissibilidade inicial ela não é feita com tanta profundidade quanto deveria ser. Eu não vou dizer que isso seja feito por uma falta de zelo do juiz. Na verdade, os nossos juízes estão, em sua grande maioria, abarrotados de processos e, por essa razão, não tem como dar a atenção que seria necessária para cada um dos processos. Isso é o que costuma se falar aí em crise do Poder Judiciário e tal, mas eu realmente vejo com muito cuidado, conheço juízes muito dedicados que tentam fazer isso e não conseguem porque tem que dar vazão ao volume desproporcional de processos. Mas vamos lá. Vamos então imaginar, na situação ideal, que o juiz queira lá fazer com cuidado essa análise da memória de cálculo. O que é que ele pode fazer? O 524 vai vir com 5 parágrafos detalhando aí esse cuidado com a admissibilidade da memória de cálculo também. E vai dizer o seguinte, parágrafo 1º do artigo 524. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, até porque ele sentenciou, não é? Em regra, ele vai saber qual é o melhor parâmetro. A execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. E aqui complica um pouco, né? Às vezes isso dá um nó na cabeça da gente. Mas é isso mesmo que a norma diz. Nós vamos ter 2 procedimentos com base em valores diferentes. Eu vou dar sequência ao procedimento, no caso, cumprimento de sentença. Eu vou intimar o executado para que ele pague o valor cobrado pelo exequente. O exequente está dizendo, você me deve R$100.000. Eu vou intimar o executado dizendo, executado, pague os R$100.000. Se o executado não pagar, o ato seguinte são os atos de expropriação, os atos executórios propriamente ditos. Nessa situação, pessoal, o que é que eu vou ter que fazer? Nessa situação, eu vou determinar a penhora pelo valor que o juiz entenda correto. O juiz olhou lá aquela memória de cálculo, R$100.000, vai dizer, olha, isso não está certo e tal, vai poder mandar para o contador e diga, não, acho que o valor correto não é R$100.000, é R$80.000. Então ele vai determinar a penhora de valor até R$80.000. Olha como é estranho, né? Eu intimo para pagar 100, se ele não pagar 100, eu mando penhorar 80. É isso mesmo. É uma forma de cautela que se dá aos atos de expropriação, na verdade aos atos de penhora, até que o executado apresente sua impugnação. Essa é uma informação que não está clara no código, mas é a visão mais lógica que a gente pode ter. E diz o seguinte, que para a verificação do cálculo, o juiz poderá se valer de contabilista, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuar o cálculo, né? E quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação de crime de desobediência. Aqui já é um outro detalhe, não é? O executado pode dizer, olha, juiz, eu sou obrigado a apresentar a memória de cálculo, mas eu não tenho como apresentar
Porque os elementos necessários a essa memória de cálculo não estão comigo. Estão ou com o terceiro, por exemplo, com uma instituição financeira, com uma empresa, ou com o próprio devedor. E aí eu vou ter meios executórios para encontrar esses valores. No caso, pessoal, quando o demonstrativo depender de alguma informação que está com o executado, o juiz vai requisitar esses valores e se ele não apresentar, que é o que está nos parágrafos 4º e 5º, se ele não apresentar sem uma justificativa, porque ele pode deixar de apresentar com uma justificativa que o juiz entenda razoável, porque aqueles documentos, por exemplo, desapareceram ou pereceram por algum motivo, o juiz vai reputar correto o cálculo apresentado pelo exequente apenas com os dados que ele tem. Logicamente, o juiz vai fazer alguma análise de razoabilidade, não é porque o executado não apresentou os dados, os documentos necessários, que o exequente vai poder cobrar o valor que quiser. Na minha opinião, aqui se aplica uma regra de raciocínio muito parecida com aquela da revelia, não é que não é uma regra absoluta, tá bom? Mas é isso. Tem que apresentar a documentação e, voltando lá para a questão que eu acabei falando e passando muito rápido, que é o seguinte, penhora 80, não é? Cobrei para pagar 100, mas penhora só 80. Se, no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado não alegar excesso de execução, significa que ele está concordando que o valor correto é o valor apresentado pelo exequente. Então, o juiz, escoado o prazo para impugnação, deve determinar o reforço da penhora, se ela já tiver sido feita, com a diferença, ou se ainda não tiver sido feita, dizer que daí em diante a penhora realmente se realize sobre os R$100.000. Então é isso, pessoal. 2 pontozinhos bem interessantes aqui sobre o 524 e sobre essa admissibilidade da memória de crédito, da memória de cálculo, né, do demonstrativo de crédito. É isso. Aulazinha rápida aqui, só para a gente ver esse ponto, um ponto muito importante. Até a próxima!